mensagem de texto ou pode mandar áudio também. É o 99711-6971. 99711-6971. Ah, maravilha, maravilha. Isso é muito importante. Bom, hoje eu vou pegar uma parte que quero avisar para vocês que nós temos um canal no YouTube e a gente trata de assuntos de relações interpessoais. E é muito importante que uma que a gente está colocando recentemente, agora, é sobre a questão do casamento também, né? Aí, qual é a pergunta? A pergunta é esta: você decidiu se casar? Decidiu se casar? Pronto, você decidiu se casar? Decidiu se casar? Quem aqui decidiu se casar? Doutora Amanda decidiu se casar? Ainda não, tô muito cedo. Muito bem. Moreno, Tássio Moreno, decidiu se casar? Fale mais forte, não ficou muito não ficou forte. Sim. A caminho. A caminho, ótimo. Iago, decidiu se casar? É um projeto mais pro futuro. Certo. Doutora Josi? Na realidade, eu já sou casada, só falta na igreja agora. Só falta para completar o pacote. Muito bem. Doutor Denis Barbosa? Muito bom dia, primeiramente. No futuro, em breve. Acho que é o desejo da maioria, né? Pronto, então fizemos um vídeo e vai estar postado esta semana agora em nosso canal no YouTube que fala sobre casar. Olha, ao se casar, observe este sutil detalhe. Esse detalhe faz uma diferença imensa. Qual é o detalhe? Você se sente bem quando está ao lado desta pessoa escolhida para se casar, deste namorado. O tempo passa rápido ao lado dela, você não vê nem o tempo passar. Certo? Então, esse sutil detalhe é fundamental, porque se você não gosta de estar ao lado desta pessoa, não se sente bem muito, né? É normal, eu me sinto bem ao lado dela como se estivesse ao lado de uma amiga, de um amigo, de um parente, qualquer pessoa. Esse casamento não vai dar certo. Ele só vai dar certo se você se sentir bem, muito bem. Aí sim, aí vai existir a química no ar. Temos o pote de ouro que eu dou ao final do vídeo, para que você descubra se ele verdadeiramente vai dar certo, aquela pessoa vai dar certo para você. Porque tem gente idiota que liga pro outro e diz: meu amigo, encontrei o amor da minha vida. Ou uma mulher que diz assim: amiga, olha, estou apaixonada, rolou uma química, se ferrou, entendeu? Pode ser uma química sexual. O contato não pode ser um contato só por erotismo, por bens materiais e outros dados mais. O grande jogo do relacionamento está em se sentir bem ao lado daquela pessoa, porque você vai ficar com ela a vida toda, por muito tempo. Então, agora, aí é que eu dou o detalhe de como você saber se vai dar certo ou não. Eu entrego este pote de ouro ao final, porque quando você olha para a pessoa, vê a pessoa pela primeira vez, pela segunda, aí você vai desenvolver esta prática e este exercício para capturar aquela energia e ver se ali vai dar certo ou não vai dar certo. Por isso é que menos de 10% dos casamentos, das relações, dão certas. Geralmente dá errada. Por quê? Vai pela química, né? Uma outra coisa, temos vídeos também que falam de filhos que colocam os pais nos asilos, dando as costas para sempre aos seus idosos. Eu tenho um relato que é uma irmã, eu tenho minha irmã mais velha, ela frequenta muito asilos, ajudando pessoas, e ela me disse ontem que um filho colocou a mãe no asilo, dizendo: olha, a senhora vai passar só o final de semana aqui. E até hoje não retornou. E a pobre mãe,
todo final de semana se arruma toda, se maqueia, esperando o filho ingrato, amaldiçoado, o pombo sujo, tá entendendo? Voltar e não retorna. Tá entendendo? É incrível como isso acontece, um filho fazer isso. Ela acha que foi porque a esposa disse que a mãe estava incomodando, a mãe dele, incomodando a convivência do casal. Certo? E o idiota do filho, para satisfazer a esposa, que ela é a posição dela, desumana, mas é dela. O idiota do filho, sem personalidade, sem caráter, né? Ouviu o clamor da mulher e botou a mãe num depósito, que este local não é um asilo, ali é um depósito de idoso. E assim sucessivamente. Nós temos muitas questões nesse aspecto. Você visitando o nosso canal no YouTube, o nome do canal é Super Indico. Bom, aqui vai, Adinoel, quando tiver perguntas você nos fala, porque a gente está com um time aqui muito bom, temos visita. Quem é que está nos visitando hoje, doutor Moreno? Hoje temos a visita da minha ilustre madame, Dona Mariana Oliveira, minha noiva, minha parceira, veio hoje aqui nos prestigiar. Certo. Ouviu aí, Mariana, minha ilustre madame. Ora, noiva. Tá falando quem ia comparecer aqui para o programa também. Nosso colega e amigo, o advogado Amanda, pode falar, fazer o convite aí, seu namorado, pra você fazer pra gente aqui no programa também. Aqui, né, meu namorado, Matheus Piton, que é advogado. Como é o nome dele? Matheus Piton. Olá, Matheus Piton. Pode apareça aqui, não é o seu amado. É, meu namorado. Seu amado imortal. Para quem gosta de bons filmes, tem um filme muito interessante chamado Dom Juan de Marco, com Marlon Brando, filmaço, para quem gosta de filmes com sacadas de psicologia, parapsicologia, psicanálise, filosofia. É um filme gostosíssimo, Dom Juan de Marco. É um grande filme. Eu, além de gostar de literatura, eu também gosto de filmes, mas gosto também de dançar forró, arrocha, pagode, piseiro, bolero, tchá-tchá-tchá, rumba, merengue, mas eu não estou dizendo da boca para fora não, porque eu gosto e pratico. Não é onda, não é propaganda enganosa não. Quem frequenta a noite em Santo Antônio sabe que eu estou em todas as bocadas, entendeu? Mas eu vou com minha esposa. Tenho um filho de 44 anos de idade, o mais velho, temos 4, e eu vou com ela. Não vou com as piriguetes, não. Agora, se eu chamar, ela não quiser ir, eu vou só. Claro, aí é parceira. É companheirismo, né? É parceria. Parceria tende a existir. Bom, temos o seguinte, pois não, Agnaldo. O pessoal está perguntando aqui, onde é que doutora Josi, onde é que tem o escritório, onde é que fica o escritório para Josi tratar de assuntos de bens? Pronto, é isso aí. Bom, olha, é o seguinte, veja bem, como aqui realmente a gente não pode dar o endereço publicamente do escritório por conta da questão da OAB, questão de ética, e isso é normal, isso é muito bacana, né? Doutora a Josi, você pode, em off, né, no intervalo, fazer uma ligação, falar com ela direitinho, com uma pessoa muito gentil. Você que está dizendo isso aí é porque você está vendo pelo vídeo dela, porque aqui está sendo filmado também, né? Precisa saber por quê. Mas você liga após. Liga para que número aqui da emissora? O 3631-9500. Não é isso, não é, doutora Josi? Aí a gente tem uma equipe excelente aqui para tirar suas dúvidas e levar informação para a população em si. Isso aí. Não é não, Josi? Bom, aí o que é que a gente vai perguntar? Tem um caso aí interessante, que uma mãe, uma mulher se separou do marido, do companheiro, e ela, por vingança, segundo o marido, foi na delegacia e deu uma queixa dizendo que meu marido abusa da filha. Como vingança, segundo o marido, né? Então, será se isso acontece? Será se tem mulher vingativa ou a mulher é um anjo enviado pelas hostes cósmicas
para que venha realmente a equilibrar o planeta e o universo? Será se tem mulher endiabrada desta forma para fazer isso? Ou, legalmente, o que é que o homem deve fazer se ele foi inocente? Porque daqui que prove o contrário, porque o dano já foi causado. Mesmo que ele prove que não houve nada disso e que a criança diga que não, nada houve, mas a pessoa já foi execrada, né? Já perdeu a paz, já perdeu tudo, vai ser apontado pelas ruas, por tudo, pode até ser apedrejado, certo? Alguém poderia comentar juridicamente essa parte? Tárcio? Mas qual é o caso logo hoje que aconteceu isso? O microfone para dois nunca aconteceu pela primeira vez, né? Mas Bom dia aos amigos ouvintes, bom dia à turma da mesa, bom dia também ao amigo que perguntou. Então, a gente tem 2 crimes possíveis nessa situação. Primeiro, que é o de denunciação caluniosa, que é o de dar causa a uma investigação criminal de fato, quando há uma imputação falsa de crime, né? A pessoa sabe que ela é falsa, vai lá, move os órgãos da justiça, e aí a gente tem todo um dispêndio de recursos, de pessoas, de dinheiro, da própria máquina pública, em torno de um crime que não aconteceu sabidamente. E o outro, que é o de falsa comunicação de crime, que você vai lá, é o famoso susto. Normalmente quem atua com crime sempre ouve falar sobre isso, né? A pessoa tá lá querendo se vingar de outra, aí ela faz uma ligação, imputa um crime, e aí move ali o policial, vai lá, e aí a pessoa fala, não houve nada não, é porque não é uma pessoa tão boa, enfim. E aí ela queria causar algum mal sobre isso. Normalmente, o que a gente tem, na verdade, especialmente assim em crimes sexuais, são situações bem complexas, porque a gente causa, como a gente falou na semana passada, toda aquela questão do julgamento prévio, já na acusação, e acaba tendo esse comportamento mais ostensivo. Mas na vida prática, em que pese a gravidade das denúncias falsas, a maioria dos casos são, na verdade, ligados à não denúncia de crimes sexuais, né? A gente tem mais de 90% dos crimes sexuais que são denunciados só depois de um ano e tal, e aí complica muito para a investigação, enquanto apenas cerca de 5 a 8 que são realmente denúncias falsas. Recebendo essa denúncia falsa, e sendo ela de fato mentirosa, a gente tem alguns mecanismos para a defesa que giram aí em torno da de provas negativas, né, de mostrar que a violência ainda existiu, mas normalmente precisam ser muito em cima do fato. Tem um projeto na Câmara dos Deputados, né, que eles estão prevendo, né, a alteração da pena para esse tipo de denunciação caluniosa, né, em relação ao crime ou à contravenção. Então, assim, a proposta é que, se o crime comunicado falsamente for contra a dignidade sexual, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E caso a pena pode ser aumentada de 2 a 2 terços, se o crime for comunicado falsamente e resultar em prática de aborto. Então, assim, casos de crimes de falso testemunho não, denunciação caluniosa em relação a crime de dignidade sexual, a pena pode ser aumentada de 2 terços e multa. Pronto. Isso é muito importante que a gente leve em consideração essas coisas, porque isso pode acontecer de fato, na realidade. Tem alguma pergunta aí, Iago? Não, eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão. Tem essa parte, eu estava prestando atenção enquanto os doutores estavam falando. Tem essa parte jurídica, né, que é o crime. Agora, também tem uma parte sentimental aí, porque o processo ele vai demorar a correr, né? Tem a questão de que o pai muitas vezes pode ficar impedido de ver a criança enquanto esse processo não sai o resultado. Então, por causa de uma aventura de uma pessoa, prejudica uma criança, prejudica um pai, pode sofrer, uma criança também pode sofrer, enquanto esse processo demora anos até terminar. Então, tem todo esse sofrimento da família, né? Uma atitude de uma... Como no caso dela, ela não explicou muito bem se foi por raiva, se foi por traição, mas é uma questão que tomou uma atitude e prejudica toda a parte sentimental da família, né? Porque desconta na criança, né? É a única vítima aí.
Muito bem, vale destacar também a questão dos crimes contra a honra. Porque de qualquer forma a vítima, nesse caso, né, ele foi acusado, né, de um fato criminoso, no caso. Aí, claro que precisa de investigação, né? Aí vai ter que haver os fatos, né, documentos, conversas para poder apurar realmente, né, se houve o fato criminoso ou não. Mas de qualquer forma, aí a gente vai trazer que a honra é um direito fundamental do cidadão, né? Por certo, tamanha é a relevância desse bem jurídico que o legislador se preocupou em separar um capítulo do Código Penal somente para protegê-la, tipificando condutas que asseguram a sua integridade. Então, assim, como a honra da pessoa é importante, né? Por isso que, assim, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Ou nos pronunciamos muitas vezes, porque isso pode afetar a honra, que é um direito personalíssimo da pessoa, né? O direito civil traz isso, né? A questão do direito personalíssimo, a honra, a imagem. Então, às vezes, o que acontece pode afetar várias áreas na vida da pessoa. E muitas vezes, muitas coisas assim sem volta, né? Porque, por exemplo, em uma situação, já houve casos de a pessoa ser linchada publicamente, né? E assim, para quem assiste novela, a novela da Globo agora trouxe uma questão de uma questão digital, e a pessoa foi acusada de furtar crianças, e automaticamente o pessoal começou a linchar ela, depredar, né? E ela buscou de diversas maneiras fugir daquela situação, mas ela poderia correr o risco de morrer, né, na mão de outras pessoas. E outra coisa, não se faz justiça com as próprias mãos, né? Nós temos os órgãos de justiça, né? Nós temos o aparato policial para poder, né, haver a investigação correta e devida e a pessoa responder pelos seus atos. É por isso que eu coloquei no começo da abertura do programa sobre a questão do casamento e das escolhas. Sim. Minha amiga, não tenha vergonha nem medo de ficar sozinha. Meu amigo, não tenha vergonha nem medo de ficar sozinho, certo? Porque, olha, a melhor companhia é a sua. É você ser acompanhado por você mesmo ou por você mesma, certo? Agora, se você não resiste, não atura você, porque tem gente que não se atura, não pode ficar sozinho por muito tempo porque não se atura. É tão ruim que não se atura. Mas é importante que você preste atenção ao detalhe na escolha, porque tudo está na escolha. Verdade. Aí depois termina em tragédia. Começa aquele meu amor e azul. Você quer conhecer, como eu sempre digo, você quer conhecer uma pessoa, conheça na separação. Não é na união, é na separação. Aí você vai saber qual o grau de periculosidade daquele ser humano ali. Então, a escolha, nada de negócio de química, né? Nada de negócio de química. Não vá nesse negócio de química, porque química um cachorro tem, um cavalo tem, um boi tem. Todo mundo tem química, certo? Química. O jogo da escolha é outro. O jogo da escolha é outro. E aí, quem quiser saber melhor, é só entrar no meu canal Super Indico no YouTube. Professor, e vale fazer uma ressalva aqui com relação aos crimes tidos crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Acho que é muito importante falar isso, porque às vezes muitas pessoas acabam confundindo, achando que tudo é calúnia, tudo é injúria, difamação, ou se misturam. E pelo contrário, isso é bem específico, né? E tem que se atentar para isso, até mesmo porque quando você for prestar o boletim de ocorrência na delegacia, né, o escrivão vai observar, né, e você tem que dar detalhes, né? A calúnia, ela acontece quando outra pessoa acusa alguém publicamente de um crime, né, ou uma contravenção penal. Já a injúria, ela busca ofender a dignidade ou decoro de uma pessoa. Isso quer dizer o quê? A injúria é como a difamação, mas a ofensa não é pública. E a difamação é acusar alguém publicamente de um ato desonroso, que não é definido como crime. O crime aqui é contra a reputação, contra a imagem. Então, mesmo se você estiver falando a verdade, espalhar publicamente o fato ofensivo constitui crime. Muito bem. Iago, o nosso estagiário, não é isso? Alguma pergunta? Professor, o senhor tocou no tema de casamento e eu lhe agradeço pela oportunidade de trazer essa pergunta aqui para a explanação dos advogados e minha colega Joseli também puder explanar. Eu fui procurado com o seguinte tema, que duas pessoas queriam se casar. Agora uma tinha 84 anos. 84 anos. Maravilha. E a outra com 45 anos. O dobro. E aí todo aquele preconceito em relação ao casamento da família, mas eles se gostam há muito tempo, se conhecem há muito tempo e decidiram se casar agora.
Só que ela com essa idade avançada. E aí a pessoa queria saber dos direitos que ela teria. Ah, ele não, ela. Ele tinha, Ele, sim. não é, 85 e ela... Não, ela tem. Ah, ela tem 80? Ela tem mais de 80 e ele tem 45 anos. Ah, entendi. Aí Nem bem casou, já tá procurando saber dos bens. eles estão juntos há muito tempo. E quem está perguntando sobre os bens? É ele. Ah, ele. Quer saber, porque ela tem patrimônio e ele tá receoso que esse patrimônio dela, o pessoal tá falando porque ele tá dizendo que ele tá interessado. Então ele quer saber quais os direitos e deveres a respeito dessa questão. Vai ser dividido, não vai ser dividido o patrimônio dela com o dele, ou vai ser misturado? Ah, interessante. Repare, veja bem, não é porque ela tem 84, 85 que ela não tenha realmente o direito de ter a costelazinha, né, para dormir, um parceiro para conversar, trocar ideias, porque muitas vezes os filhos se picam, como diz popularmente, vai para o sudeste, para o sul, vai para os grandes centros e deixa o seu idoso ou sua idosa ali sozinha. Ah, porque tem uma boa aposentadoria. O ser humano não quer dinheiro, o ser humano quer carinho, quer atenção, quer amor. Isso não se compra, isso não tem valor, né? Valor mensurável, sabe? Então é o seguinte, mas ele está preocupado com essa questão patrimonial, que se ele tem direito a alguma coisa, não é isto? Isso. É isso? Pronto. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai, Josi? Bom, basicamente não é proibido que eles se casem. Porém, quando eles Não é for- proibido que eles se casem, não, né? Não. Pode se casar. Pode. Pronto, minha amiga, pode casar à vontade, de véia e grinalda. Mas tem um porém. Se ele tá pensando na questão dos bens, infelizmente, quando eles forem casar, o regime que se aplicará ao casamento deles vai ser o regime de separação obrigatória de bens. Caso ela queira deixar alguma coisa para ele, ela tem que fazer a doação em vida. E isso com a anuência dos filhos, porque ela tem mais de 80 anos. Muito bem, né? Como bem dito pela colega Josi, vale destacar que a pessoa com 70 anos ou mais é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e para a livre disposição de seus bens. Só que na questão, quando há a questão do casamento com uma pessoa maior de 70 anos, ela não pode dispor dos bens da maneira que deseja. Entendi. Bem entendi, tá? Tipo, já tem uma previsão legal, né, no Código Civil, informando que se a pessoa casar com 70 anos ou mais, ali o regime vai ser separação obrigatória, ou seja, não há outra opção, porque a justiça entende, né, que pode acontecer situações como essa. Então, para preservar o patrimônio, né, e os bens da outra pessoa. Ô, doutor Denis, agora vem cá, todos que estão aqui, a sala não, o estúdio. E no caso, essa pessoa nessa idade, ela pode fazer um testamento? Ela pode testamentar? Pode, sim. Pode. Pode legalmente? Pode testamentar? Pode. Sim. Maravilha. Agora ela só vai poder dispor de 50% do, assim, Mas já é alguma coisa, já é né? alguma Depende do coisa, tamanho claro. do patrimônio, né? Claro, mas ela só vai poder dispor de 50, no máximo, de 50%, 50, né? dos seus bens, porque os outros 50% é dos herdeiros necessários, né? No caso, e os filhos, né? E outras pessoas mais. Mas de qualquer forma, é bom analisar cada caso mais de perto, né, com a ajuda de um profissional, porque ele vai poder fazer um levantamento de todos os bens que você tem. Não tem como você estimar o quanto você tem de bens, sendo que você muitas vezes até não sabe ao certo, né, a quantidade dos bens que você tem. É bom também manter-se ligado, porque essa lei, esse artigozinho do casamento obrigatório com separação de bens acima de 70, ele está na fila do STF para ser julgado, porque houve uma arguição que seria inconstitucional, porque cria essa diferença entre as pessoas acima de 70 de não poderem dispor livremente seus bens e tudo. Fica refém Da forma do casamento, especialmente se forem duas pessoas de 70. Também é proibido. Mesmo que sejam pessoas amantes há muito tempo e enfim, elas não conseguem casar formalmente com outro regime. Então houve essa arguição e aí a gente está esperando o julgamento para ver se vai ser reconhecido como constitucional ou não. Mas o que prevalece até então são os 60 isso. anos de idade, acima Exatamente. de 60 anos. Professor, e todos aqui, e Quem está nos ouvindo? a ouvinte vai me perdoar, eu errei a idade, falei 84, é 74 anos. Fui corrigido aqui agora no WhatsApp, peço desculpas pelo inconveniente.
Mas 74 também, segundo a lei que está aí, não pode, né? Engloba pelo artigo. Mas como doutor Tárcio Moreno, né, o Dom Juan de Marco, né, ele colocou, já está na fila do STF essa proposição de mudar isso, né? É importante, poxa, porque a pessoa, a realidade hoje, o sistema neural, a bioquímica, a farmacologia tem avançado bastante, a neurociência, a neurofilosofia, né? Tudo tem avançado para que o ser humano tenha um destino mais longo, né? E saudável. Uma pessoa hoje, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu tenho 68 anos. Às vezes eu penso, poxa, será se esse corpo é meu? Né? Eu digo, esse corpo é meu? Né? Por quê? Porque, poxa, o meu sistema neural está perfeito. Agora, na pandemia, eu escrevi 4 livros. Né? Escrevi 4. Né? Todos 4 estão, inclusive, no Amazon. No Amazon eu tenho 8. Eu tenho 11 livros escritos. Certo? Mas na pandemia, eu escrevi 4 livros. Sabe? 4. E continuo escrevendo diariamente, fazendo vídeo em atividade mental e física. Então, é meio complexo. E tem gente que está com 60 anos que olha assim, de, poxa, esse cara, coitadinho, sabe? Se eu der um rabo e arraio uma meia-lua inteira nele, ele vai embora. Você está entendendo? Então, é complicado a lei querer determinar isso e aquilo, certo? Principalmente uma pessoa que às vezes fez um casamento forçado, obrigado, por interesse, porque a família, porque a sociedade exige, porque muitas pessoas se casam, ou melhor, muitas se casam, né? Se casam ou se casam? Muitas se casam ou muitas se casam? Se casa. Hein? Muitas se casam. Se casam. O grupo se casou. Pronto. Então, muitas se casam, por quê? Medo da solidão, porque a sociedade exige, aquela tia sem desconfiômetro fica perguntando, quando é que vai me dar um sobrinho? Quando é que vai me dar um filho? Quer um filho? Faça você. Então por que está me exigindo? Então as pessoas são obrigadas a isto. E aí se casa com qualquer badofe que aparece pela frente. Badoff? Badofe. Quem usava Badoff era minha sogra. Badoff é uma pessoa da zona rural muito simples e ela tinha uma linguagem bastante acadêmica nesse sentido. Né? Um Badoff mesmo. Sabe? Então casar com qualquer um, por quê? É por isso que é importante a escolha. Né? Adinoel, quais são os canais para que o nosso ouvinte possa entrar em contato conosco? Muito bem, nós temos os nossos telefones 3631-9500, 3631-2924 e o nosso WhatsApp para o ouvinte mandar mensagem de texto ou áudio é o 99711-6971. Inclusive já tem um questionamento aqui do amigo ouvinte. Tem um questionamento aí? Pode ser para depois do intervalo comercial, pronto, né? Beleza. Olha, aqui é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e a gente vai deixar após os comerciais também. Recebi um bem de doação. Um ouvinte pergunta, ela recebeu um bem de doação. Meu parceiro tem direito à metade? Ela recebeu um bem de doação e quer saber se o parceiro tem direito à metade. A gente vai aos nossos comerciais e daqui a pouco retornaremos. É um minutinho. Cidadania, direitos e deveres. Apresentação, professor Pedro Barroso. Olá, meus amigos, minhas amigas, retornando a esta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Houve um fato interessante, tá tendo jogo aí, Quem é que tá jogando ali? Por enquanto, Tunísia e Austrália, 1-0 para a Austrália. Pronto. É o primeiro jogo do dia. Pronto, eu tô torcendo pela Tunísia. A Tunísia fica na África? Pronto, eu torço pela Tunísia. Eu também estou torcendo para a Tunísia. Mas por enquanto, até o momento, não vai se dando bem não, né?
Vem cá, temos uma pergunta aqui, a pergunta que foi feita sobre a questão da metade. Se Adnoel, você tiver algum, você coloque. Adnoel, vocês ouviram aí que um menino entrou numa escola ontem, um menino não, um marmanjo, um cavalo de pau desgramado, armado, e atirou, matou o professor. Inclusive, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, professores que são desrespeitados em sala de aula, mas esse entrou e matou mesmo. E um aluno, né? E entrou paramentado com toda uma indumentária nazista, né? Nazista. Isso aí é fruto da cabeça de que o povo fica aí nessa onda de violência, vamos liberar armas, é o que acontece. Só que ele entrou com a arma do governo. Que aquela arma não era do pai, o pai militar, né? Aquela arma não é do pai, aquela arma é paga pelo povo brasileiro. Certo? Então, uma arma do povo, o cara pegou a arma do povo e saiu para matar. Por quê? Porque a cultura da violência, né, da morte, do assassinato, isso aí realmente é lamentável o que aconteceu. E, infelizmente, eu digo isto, não houve nenhuma solidariedade do nosso presidente da República para com a família enlutada. Era para o presidente, a autoridade maior, ocupar as redes sociais, as mídias, as redes sociais como ele ama e adora, né? Se posicionar em solidariedade. Poxa, você perdeu uma criança, 12 anos, uma filha de 12, 2 professores morreram, né? Por conta daquela violência, e o cara ainda foi protegido pela polícia, que tem de ser, como foi dito no programa passado, que disse, Josafá disse, não, porque não escancara a cara. Olha aí, tá vendo que não. Mesmo o cara sendo um assassino, sendo menor de idade, teve de proteger, e protegeu até com colete, com o paramento da própria Polícia Civil, certo? Porque ele é menor, sabe? Semana passada houve essa polêmica aqui. E isso aí é normal, tem de preservar o cara. Enquanto a lei não muda, porque pra mim tem de mudar esse negócio, essa data de maior idade, né? O cara com 17 anos e faltando um dia para completar 18, o cara desse, rapaz, ele luta até MMA, tá lutando MMA. Então aconteceu esse detalhe aí, incrível, infelizmente, o Brasil tá adotando essa cultura da violência, da agressividade, por conta de algumas pessoas que estão incentivando esse tipo de comportamento. Porque nós não tínhamos isso no Brasil. O Brasil antigamente não era assim. De uns dias pra cá começou essa onda. E tem um bocado de babaca aí nas ruas, nas estradas, um bocado de otário e de otária, né? Nas BRs. Nas portas dos quartéis, né? Um bocado de babaca, não tem o que fazer, gente que não tem o que fazer, desocupado, né? Pessoas morrendo ali naqueles bloqueios, morrendo porque não tem assistência médica, pessoas precisando fazer cirurgia, não consegue fazer, uma criança perdeu o olho por conta disso, né? Então tá horrível, uns caras que não tem o que fazer, uns desocupados, né? Tomara que essa coisa mude e que a lei seja mais dura nesse aspecto, né? Porque isso não é protesto, isso é vandalismo, isso é terrorismo. Bom, a pergunta foi aquela de que a pessoa recebeu uma doação e se pode, se o seu parceiro tem direito à metade daquela doação. Hein, doutora Amanda? Bem, querido ouvinte, o seu parceiro não terá direito à doação, até porque é um bem particular, né? Então, constitui a esfera patrimonial do seu outro cônjuge, não comunicando com a sua parte da ameação. É importante lembrar também que existem algumas exceções na forma posterior de passar. Ela não passa nos regimes de casamento, né? Se a pessoa se separar, ela em regime de comunhão parcial ou de separação total. Mas, se for um caso de falecimento da pessoa, esse bem pode ser herdado, sim, pela herdeira. Ou, então, a gente tem uma outra exceção, que é no caso da doação ser feita para os dois, para o casal. Existe essa possibilidade da doação para os dois envolvidos. E aí, sim, vai ter essa comunicação também. Mas são exceções à regra e que precisam ter isso pontuado. Muito bem.
Para reforçar ainda mais a fala dos colegas, tem um precedente do Supremo Tribunal de Justiça que diz que se o bem for doado para um dos cônjuges em um casamento regido pela comunhão parcial de bens, a regra é que esse bem pertence apenas ao cônjuge que recebeu a doação. Em outras palavras, se esse bem doado não se comunica, não passa a integrar os bens do casal. Em um regime de comunhão parcial, o bem dado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal. Logo, em caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário, ou seja, em favor de um dos cônjuges. Então, a gente percebe que há a possibilidade, né, de a doação se comunicar, desde que fique expresso a afirmação de que essa doação aconteceu para o casal, ou seja, para ambos, né? Se não houver, ou se haver um silêncio, quem vai ser, essa doação vai pertencer a um dos cônjuges, seja o homem ou seja a mulher, a depender de quem for, para quem foi doado. Maravilha. Aqui eu vou mandar um abraço para meu amigo Bully da prestação. Beleza, Bully? E Manuel das Gaiolas, né? Manuel da Gaiola fica... Gente boa. Gente boa, ele sempre tá ligado em nosso programa. E nosso amigo também, Manuel de Quinha, né? Que nunca mais esteve aqui para nos prestigiar. Para prestigiar a gente, isso. Manuel. E essa voz imponente aí, pessoal lá da Sapucaia. Da Sapucaia. É isso aí. Aqui é o seguinte, a pergunta é essa. Minha ex-esposa se casou. Posso pedir revisão da pensão do nosso filho? Minha ex-esposa se casou. Posso pedir revisão da pensão do nosso filho? Ele está pensando o quê, provavelmente? Se você paga pensão alimentícia, muito bem, excelente pergunta feita pelo nosso ouvinte. Vale destacar que o compromisso da pensão alimentícia é com o filho e não com a anterior cônjuge, a ex-esposa, né? E o fato de ela ter casado ou não vai influenciar em nada. O fato que para a vida dela, né? Se por acaso, se eles chegaram a se divorciar, tal, e ela solicitou ou não solicitou a pensão, né? Porque no caso a mulher que viu um relacionamento, quando ela não tem meios de se prover, né? Quando há um divórcio, o que acontece? Ela pode pedir a pensão, né? E se o juiz entender que dentro das condições ela não tem como sobreviver sem o auxílio do ex-companheiro, então ele pode pagar também uma pensão para ela até que ela possa se desenvolver, ela possa crescer e ter meios de se manter sozinha, né? No caso, mas o compromisso aí seria com o filho e não com a ex-companheira. Então, assim, não pode confundir uma coisa com outra. Independente dela estar ou não em uma outra relação, o seu compromisso, como o doutor Denis falou, acabou de afirmar aqui, é com a criança. Você pode solicitar um revisional de pensão alimentícia caso a sua situação financeira venha a mudar. Ou seja, você trabalhava numa empresa de grande porte, você seja demitido, não tenha condições de continuar arcando com aquele mesmo valor de pensão, aí você pode estar entrando com um revisional para você não ficar em débito com a criança e deixar de arcar com suas responsabilidades e responder civilmente. Isso, porque na verdade a questão principal é o interesse e o bem-estar da criança. Então, se por acaso, como a doutora Josi disse aqui, tem que se observar a razoabilidade e a proporcionalidade do fato. Se por acaso acontecer alguma situação para essa pessoa que paga a pensão não poder pagar mais aquele valor, né, que ele já pagava anteriormente, foi decidido judicialmente ou até acordado entre ambos, então é preciso fazer sim uma revisional. E também tem os casos legais, que no caso você pode entrar com a revisional para poder ou você deixar de pagar, né? Tem os casos também. Aí, claro que vai depender do entendimento do magistrado, porque não há uma data específica, uma idade específica para o fim da pensão. Tem que se analisar caso a caso. Pois bem, não tem como transferir a responsabilidade, né, sua para outra pessoa. É isso, porque tem ex-companheiro que acha que porque a ex-esposa ou a ex-companheira arrumou um parceiro, ele não tem mais a obrigação de arcar com os custos do filho em si. E não é assim. Não é porque a sua ex-esposa refez a sua vida que você tem
se deixa de ser obrigado a manter com o sustento do seu filho. Porque o que você está fazendo ali é pelo seu filho, é pela criança, não é para a mãe da criança. E isso acaba sendo também um pensamento extremamente machista, pelo fato de você achar que a pessoa não deu certo com você, que ela não pode dar certo com outra pessoa e seguir a vida dela. Até mesmo porque filho é para a vida toda. Né? Nem sempre o relacionamento. não existe esse filho. E nem sempre o relacionamento é para a vida toda. Então, às vezes acontecem situações no qual, como a gente vem comentando aqui no início do programa, que o relacionamento não deu certo, mas que ambos procuram viver muito bem, né? Tendo as suas responsabilidades também como seus deveres e obrigações com a criança. Mesmo constituindo a nova família, né? Sim, com certeza. Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Se não foi da primeira vez, pode tentar novamente. Porque o homem, ele tem esse pensamento machista de que a mulher arrumou um outro esposo ou um namorado, ele não tem mais obrigação nenhuma, porque ele acha que aqueles R$200, R$300 que eles dão mensalmente é para ex-companheira, mas não é para seu filho. Filho, você fez ele, você não vai deixar de ser pai. Você pode não arcar com as suas responsabilidades, mas querendo ou não, você vai ser o genitor daquela criança e você tem que arcar com suas responsabilidades. Maravilha. Adnoel, temos alguma pergunta? O ouvinte pergunta aqui, eu queria saber, tenho uma neta, sempre morou comigo, só que agora minha filha foi morar de aluguel e me tirou o direito de ficar com ela até os finais de semana. O que é que eu devo fazer? Eu tenho algum direito? Rapaz, isso é uma filha que fez isso com a mãe. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, uma filha fez isso com a mãe. Se ela fez com a mãe, imagine com o marido, com o parceiro, com qualquer outra pessoa, né? É uma cobra jararaca. Então quer dizer que quanto ela mais precisou da mãe, a mãe suportou, né? Tava ali para servir e agora... Agora, pronto, ela está chantageando, né? Agora, pois é, meu amigo, quando você fosse se juntar, se casar com uma mulher ou com um homem, observe qual é a relação dele com os pais. Isso. Se a relação com os pais não forem boas, não vai ser com você. Tá entendendo? A não ser que acontece. Eu tenho causos e acompanhei vários, né, de que o pai não gostava dos filhos, né? Que a mãe não gostava dos filhos, né? Eu tenho experiência assim com meus familiares mesmo, que a mãe perseguia, minha tia perseguia o meu primo, não gostava do menino, não queria que o menino estudasse, não queria que fizesse nada e tal. Isso aconteceu assim dentro da minha própria família, eu acompanhei isto, acontece. Então, agora como é? Isso é uma raridade, mas acontece. Quando você for se juntar com alguém, sabe, vá na casa da pessoa, veja como é que ela trata o pai e a mãe. Se tratar mal, pule fora. É canoa furada, né? Imagine como ela vai lhe tratar amanhã, sabe? Tranquilo. E aí? Tem direito? De proibir a criança, de proibir a avó, não. Tanto que a gente traz um texto que diz: impossibilitar a criança ou adolescente de conviver com familiares é uma atitude reprovável e que pode ainda ser prejudicial para a efetiva formação social e moral dessa criança ou adolescente, que está em desenvolvimento, ou seja, ele tem que conviver com a família. Então, ela não pode simplesmente proibir, a não ser que tenha algum motivo. Mas como você trouxe a pergunta dela aí, ela criava essa neta. A partir do momento que a mãe teve uma condição financeira melhor, resolveu retirar essa criança do convívio com a avó. E não pode, é proibido, ela não pode proibir a neta de conviver com a avó. Muito bem, e vale destacar também que, inclusive, a própria avó pode dar entrada com pedido de guarda, né? Desde que ela consiga fundamentar esse pedido de guarda na questão do convívio, da criação da criança, né? Sendo que, pelo que foi trazido aqui pelo nosso ouvinte, a avó sempre cuidou da criança desde o início e agora a mãe retornou, né? E quer proibir. Não existe essa questão do proibir, na verdade, porque vem aí, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que traz esse amparo, né, essa necessidade, né, da formação da criação da criança e o seu próprio desenvolvimento com a participação de todos,
né? Toda a família não é só o pai e a mãe, a família é o conjunto, né? Isso é importante para a formação do caráter, para a formação dos valores da criança, né? E assim, a gente não pode querer buscar só a educação escolar, mas também tem que ter educação familiar, e a familiar envolve todos, né? Isso precisa ser pontuado, né? E por isso que é importante esse convívio, essa socialização com os seus, né? E também com os colegas em diferentes maneiras. Porque também, né? Pois não, doutora. Desculpa, doutor Pedro. Em relação à guarda, né? Possível guarda pela avó, é para proteger o poder familiar também que ela tem, né? Desde o nascimento da criança. Até para resguardar os laços que ela tem, os laços afetivos. E caso também a avó não queira a guarda para si, mas apenas o direito de conviver com a criança, Isso. como o doutor Denis mesmo informou, ela pode entrar por via judicial, que é requerendo a regulamentação da visita, que aí o juiz vai ver de acordo com o melhor horário da criança em si para estar regulamentando essa visita. Chega a soar estranho, né? Assim, a avó pedir regulamentação. É brincadeira, de visita, né? mas isso acontece. É um demônio, né? Mas acontece muitos demônios soltos Não, por aí. e engraçado é que falar que um tema importante que temos a prisão avoenga. No caso, muitas vezes quando o pai Verdade. não paga a pensão alimentícia, a criança não pode ficar sem aquele valor, né? Aquela pensão, mais do que o valor, mais a participação, né? No caso, não pode ficar sem ter aquele dinheiro que ajuda no seu desenvolvimento, no seu sustento. Então, muitas vezes o que acontece quando o pai não tem condição de pagar, muitas vezes recai sobre os avós que têm condições, né? Claro que vai se analisar o caso concreto, né? Porque aquele pai que se exime de pagar e não quer pagar, se ele não pagar, ele vai ser preso, né? Chama uma prisão civil, né? Isso. Mas se ele não, por acaso, ele não tiver condições realmente de pagar, né? As condições dele, o dia a dia dele, não tiver condições nenhuma de pagar, então pode recair sobre os pais. Então quer dizer que muitas vezes os avós servem para pagar, né? E dar o sustento aos netos, mas muitas vezes não podem ter a visitação, né? E o convívio com o neto. Importante também a gente observar se não é o caso de uma situação de alienação parental, que é definida como uma intervenção na formação da criança, buscando uma forma tendenciosa de opor ela contra um genitor, contra um avô, contra um outro parente, e isso a gente proíbe em lei. A questão da convivência de avós, até pouco tempo a gente realmente, de fato, em lei, tinha só para os pais esse direito, e a gente até falava em poder parental, porque era poder de pai e mãe. Hoje a gente já mudou até a expressão, até na Constituição, para poder familiar, justamente por isso. Porque a gente entende que é do melhor interesse da criança, né, que faz melhor para ela, que essa formação seja da família, que ela tenha outros atores, inclusive amigos. Por isso que a gente também fala do convívio em colégio, conviver com outras pessoas e não ter uma educação reclusa, de lidar com outras pessoas fora, que gere também conflitos e enfim, que vão servir para formar a pessoa, né? Ela vai ser formada ali no debate de ideias no colégio, falando A, falando B, com pessoas que têm formações diferentes, que têm costumes diferentes, e a gente entende que tudo isso faz bem à criança, que essas intervenções de moldar essas relações por meio da imposição da autoridade de pai, de mãe, de avô, então, que isso é muito mais prejudicial do que ajuda. Claro, eu acredito que a convivência harmoniosa e equilibrada é o melhor para todos os agentes, né? Principalmente para a criança, que é o maior interessado nessa questão. Verdade. Bom, é que uma jovem grávida de 17 anos pergunta: eu estou grávida, tenho 17 anos. Meu pai pode ou poderá suspender a pensão alimentícia? Ela recebe uma pensão do pai, Sim. certo? Ela tem 17 anos, recebe uma pensão alimentícia, mas ela está grávida. Ela quer saber se o pai pode suspender por conta disso. Não interfere. Eu acredito que a questão da pensão alimentícia dela, que ela recebe, é fruto do relacionamento dos pais dela. No caso, o pai tem uma obrigação para ela. O fato de ela ter engravidado ou não, que pode acontecer, não interfere nisso. Ela vai continuar ganhando a pensão alimentícia referente do pai, no caso. Agora, a questão dela, ela como teve uma filha, se ela não tiver Ela tá grávida. se ela não tiver num relacionamento,
se ela estiver no relacionamento, porque ela pode ter sido mãe, mas não está convivendo com o pai da criança. Aí tudo bem, ela vai continuar recebendo a pensão alimentícia do pai dela e ela pode pleitear a pensão alimentícia para a filha dela. Então ela vai receber duas. Ela recebe do pai e o filho dela vai receber. Pode ser porque, no caso, essa pensão alimentícia ela vai receber, vai ser frente à filha dela, né? E não para ela. A gente não pode confundir pensão alimentícia para si, porque senão ia ser duplicidade de pensão. Ou seja, ela vai receber do pai dela e também receber do pai da filha dela. Aí é diferente, no caso. Cada um são agentes diferentes, né? A gente precisa... Mas ela não perde, então. Ela não perde. Agora, se mesmo, por acaso... Mesmo grávida... mas por acaso, se ela já estiver dentro de um relacionamento com essa pessoa que é o pai da filha dela, aí já é diferente, né? A partir do momento que ela começa a conviver com a pessoa, né? Divide o mesmo espaço. Ela convive. Se ela convive, aí em tese, o pai pode dar entrada com revisão, né? Da pensão alimentícia. Inclusive, o juiz pode entender que é caso de extinção da pensão alimentícia, revogação. E aí, doutora Amanda? Como bem explanado pelo doutor Denis, né? Ela é possível requerer a continuação da pensão alimentícia, mas caso ocorra a existência e a comprovação de um relacionamento, né? Como foi explanado, pode sim pedir a revogação. A gente chama, né? É os casos de emancipação da maioridade, né? Nós temos a emancipação judicial, no caso do casamento, né? Assim, você começar a trabalhar. Então, assim, eu tenho um caso na família que meu tio, na época, tinha 15 anos e para ele poder casar, ele tinha que ter a anuência, a autorização dos pais, né? Então ele casou muito cedo, 15 anos, mas a partir dali ele já adquiriu a emancipação dele, né? Ele já pôde exercer atividades, exercício da vida civil normal, né? Assim, desde que teve a anuência, mas tem as hipóteses legais também que garantem. Quando ele tem o autossustento, por exemplo, Isso. Ela tá grávida, mas ela constitui uma união estável com o parceiro e eles dois têm uma empresa, por exemplo. Eles constituem o autossustento. Então, claro. necessariamente, o pai em si, ele não pode dizer, hoje eu não vou pagar mais pensão para você, porque você tem uma empresa, você tem um marido, então eu vou parar. Não, ele tem que buscar os meios judiciais e pedir a revogação do pagamento da pensão alimentícia. Importante também ressaltar que esse fim do pagamento ele não é automático nem arbitrado pelo pai que paga a pensão. Tem que ser por meio judicial e também não é qualquer relação, né? Precisa ser a união estável ou o casamento, que aí a gente vai se enquadrar nas hipóteses certinho para poder ter esse fim do pedido. Olha, pena que já estamos chegando ao final do nosso programa. Adinoel, aí você me manda as perguntas para o meu zap, viu? Para a gente não deixar a pessoa sentada à beira do caminho sem nenhuma resposta para o próximo sábado. Tá ok? Professor, lembrando aqui rapidinho, fala o papel do Ministério Público, né, com relação ao interesse da criança, porque ele tem de observar, né, muitas vezes quando a questão de divórcio, alimentos, então o Ministério Público se faz presente para ver se aquilo que foi acordado, que está sendo discutido, ali vai ser de melhor interesse da criança. Então é importante também que muitas vezes quando você passe por alguma situação, que você perceba que a criança está tendo seu direito ofendido, né? Não está tendo contato e aproximação com os seus, que você procure também o Ministério Público, porque ele, inclusive, pode dar entrada com a ação no sentido de resolver essa situação o quanto antes. Maravilha. Doutora Amanda, suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade ao doutor Pedro Barroso de estar aqui nesse programa no sábado de manhã, né, tendo conhecimento, repassando conhecimento também, compartilhando nessas ideias com essa bancada maravilhosa, com a Dinoel também. Então, eu quero desejar um maravilhoso sábado a todos, viu, e um bom fim de semana. Doutora Amanda, tem um ouvinte nosso que só ouve o programa por causa da sua voz. Exatamente. Tem um ouvinte, ele disse, olha, ele só assisto por causa da voz de doutora Amanda. Ele disse, parabéns, muito bem. É bom você saber disso. Agora, o seu noivo que não fique preocupado. Diga ele que fique à vontade, tranquilo. Ele não é ciumento, não, né? Não. Não, né? Ele
Porque ele precisa vir para esse programa também, né? Com fé em Deus, né? A gente tá, Claro, com né, certeza. doutor? A gente vai organizar direitinho. Vamos organizar isso. Vamos. Um excelente advogado também, tem um belo serviço prestado aqui na cidade. Ele é de nas primeiríssimo, vizinhas. um cara fantástico. Ele tem 1 metro e deve ter 1 metro, quase 2 metros de altura, não tem? Tem 1,83m. Você tem 1,70m. 51. 51. 1,51m é? Certo. Eu tinha 1,50 até o início do ano, mas com o tratamento que eu fiz de RPG, eu cresci 1 centímetro. Eu fiquei feliz, né, com a conquista. E ele tem 1,83m. É. Isso é muito importante. Mas estabilizou, né? Estabilizou, né? Então 51 foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Doutor Tássio. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com essa bancada, com os colegas, sempre aprendendo, sempre buscando tanto mais. Ao ouvinte que nos prestigia nessa manhã de sábado, né? Com Copa do Mundo acontecendo e tudo mais, jogos cedo às 7 da manhã com o glorioso Tunísia e Austrália. Ao grande Adnoel, que está aqui mais uma vez nos capitaneando por todo o suporte. A minha parceira Mariana, que veio aqui nos contemplar hoje também. E o pessoal que participa, que envia perguntas, que continue novamente aí, né? Semana que vem estaremos novamente. A quem não pôde ter a sua dúvida respondida, que estaremos aí dando prestígio na próxima semana. Okay. Doutora Mariana, você que foi uma convidada de honra, não precisa falar direitinho, mas eu só queria saber da doutora qual foi a sua impressão emocional em estar aqui conosco, ao lado do seu futuro esposo, que essa química bateu e esse amor também bateu, desde a época de estudante, que aí não é mais química, já é realmente um amor declarado. Muito boa, uma impressão muito boa. Todos os profissionais aqui são muito competentes, né? Sabem responder todas as perguntas enviadas. E estarei aqui mais uma vez, né? Se Deus quiser. Doutora Mariana, e você nasceu em Santo Antônio? Nasci. Nasceu em Santo Antônio. Pronto. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Charles e Emanuele. Charles e Emanuele. E Emanuele. Você tem mais irmãos, irmãs? Tenho 2. Irmãs? Sim. Então são 3 filhas? São 3 filhas. Mariana... Alice e Isabela. Alice e Isabela. Só alegria, legal. A casa das mulheres, né? Eu tenho 8 tias. 8 tias. Família é legal, bacana. Quando tem mulheres, que bom, né? Isso é bom. Qual o seu maior sonho na vida? O meu sonho na vida é alcançar a minha carreira profissional, seja de sucesso. Seu maior sonho é isso? É. No momento, por enquanto. Pretende ter filhos? Pretendo. Quantos? É um assunto sem discutir, né? Não sei. Um só. Um só. É. Maravilha. Pra começar. Iago, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a Deus a rica oportunidade de estar aqui nesse sábado, na presença de todos vocês. É um motivo de muita alegria ver pessoas de várias localidades com pensamentos diferentes e unidos com o mesmo objetivo. Eu quero agradecer também ao professor Barroso, mais uma vez, pelo convite. E aos ouvintes que nos acompanharam até agora, que enviaram pergunta, muito obrigado pela participação. E um beijo para minha mãe, Lucimar do Santo Lima. E sua avó? Virgem Maria do Santo Lima. Guerreira retada, já dá para notar que é uma guerreira. Você que não fale, não. Você que não fale do nome dela. Vai ficar sem dela. almoçar em casa. Josi Ribeiro. Gente, eu vou fazer os meus agradecimentos, mas antes eu queria dizer que Denis, ó, que camisa linda, seu Pedro. Camisa bonita. Rapaz, o Brasil ganhou, ele veio todo. O cara veio Tá vendo? paramentado. Não, veio. Veio o Hexa, né? Veio o Hexa, nós merecemos. Doutor Denis está na pista, viu? Está recebendo currículo. E aí, Josi? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Pedro Barroso pelo espaço aberto para a gente, estudante de Direito, ter a oportunidade de adquirir conhecimento, porque a partir do momento que a gente tira a dúvida da população, a gente adquire conhecimento. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, sendo que eu vim de uma gripe. Gente, usem máscaras. E se eu tivesse usado máscara, eu não tinha gripado. Enfim, agradecer ao ouvinte que está aqui com a gente mais um sábado nos ouvindo e dizer a eles que até o próximo sábado. Um excelente final de semana a todos. Doutor Denis, suas considerações finais. Muito obrigado, né? A oportunidade mais uma vez de estar aqui com o programa e com os colegas aqui. Nosso amigo de nós representando toda a rádio da FM. Dizer que nós estamos aqui sempre à disposição
dos nossos ouvintes, né? Para a gente poder desmistificar o direito, trazer para mais próximo da sua realidade, né? E esperamos sempre responder à altura, né? Das perguntas questionadas aqui. Queria mandar um beijo para minha filha Alice, que está aí em casa. Eu também quero mandar aqui um abraço a toda a minha família. E um bom final de semana a todos. Deus abençoe. Fica com Você Deus. está recebendo currículo, doutor? O senhor está recebendo o currículo? Não me comprometa. Olá, pessoal. No próximo sábado, com fé em Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, nossa homenagem. E um beijo para quem gostou do programa. E 2 para quem não gostou.